É, dia pós-debate, dia de consciência negra. E conosco, inclusive, o nosso pensador, Luiz Felipe Pondé. Tudo bem, Pondé? Bom dia. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Sim, tudo bem, e vocês? Tudo Tudo bem, bem, obrigado. tudo bem. Ô, Pondé, eu queria começar essa nossa conversa aqui falando de um fato trágico, né? É um homem de 40 anos que morreu na noite de ontem depois de ser agredido no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. E muita gente se lembrou porque ele era negro e exatamente na véspera do feriado isso aconteceu. Nem importa que é na véspera do feriado. O fato é que isso não é um fato incomum, lamentavelmente não é incomum. Ele teria discutido com o caixa e foi conduzido pelo segurança até o estacionamento no andar inferior. E um cliente policial militar temporário acompanhou o deslocamento, que acabou no espancamento do Freitas, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. O segurança e o PM foram presos suspeitos de homicídio doloso. Esse tipo de situação, que não é exatamente incomum, lamentavelmente, inclusive em supermercados, etc., mas você acha que a questão racial ela determina a reação de quem está ali na segurança, Pondé? Olha, a gente sabe que as estatísticas mostram que você tem um contingente significativo de negros que morrem, né? Que tem problemas com policiais, às vezes eles mesmos negros. Então, acho que a gente não pode não levar em conta esse fator quando ocorre uma coisa como essa, por conta da estatística. É claro que, se fosse uma pessoa não negra, o impacto talvez fosse menor pelo contexto em que a gente vive, onde esse debate acerca da raça está muito forte. Eu acho, Zaidan, que assim, a gente tem, para além do fato óbvio, como você descreveu, trágico, infelizmente comum, né, de acontecer, inclusive, principalmente com pessoas negras, a gente tem aí, de certa forma, o nosso George Floyd, né? E aí a gente vai observar se, por exemplo, esse fato vai gerar aqui no Brasil o impacto que o que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos gerou. Se não gerar, fica comprovada a hipótese de que mesmo os movimentos políticos contra o racismo dependem de uma certa magia da Coca-Cola. O que isso que eu quero dizer? De qualquer outro produto americano, que é quando ocorre uma violência dessa ordem nos Estados Unidos, aqui a gente reage muito mais violentamente do que quando acontece isso aqui. Entende? É um fato, do ponto de vista da observação do comportamento, interessante se perceber. Isso vai gerar uma reação em massa, como gerou, em alguma medida, aqui também, quando aconteceu isso com George Floyd, ou não? Vai gerar só algumas críticas aqui e ali na mídia, mas não vai, de alguma forma, mobilizar a população, inclusive a população negra, contra o que aconteceu. Se não acontecer nada de significativo, fica infelizmente provada a tese que mesmo as reações de indignação passa pela influência dos Estados Unidos como produtor cultural em geral. Se gerar mobilização, fica provado, então, que o Brasil já é capaz de reagir às tragédias que acontecem aqui, sem mediação da cultura americana, pautando as nossas reações, mesmo, digamos, grosso modo, reações à esquerda. Né? Pondé, Uma você. outra coisa que eu diria, Pois não. diga. Não, eu ia Eu queria acrescentar só colocar um um. detalhe. Eu queria só colocar mais um ponto para sua análise, que é quanto que você acha que talvez dessa anestesia que pode acontecer, né? Tá no bojo da sua análise também, não, o acontecer ser não acontecer nada ou muito pouco, quanto dessa anestesia vem da contínua violência que a gente vê na sociedade brasileira. A sociedade brasileira aceita a violência como resposta para muita coisa, inclusive como ação policial. Muita gente espera da polícia tiro e não prisão. Quanto que você acha que isso faz parte da resposta que pode acontecer também?
Eu acho que bastante, né, Eduardo? Acho que faz bastante parte. Hoje em dia se espera da polícia que ela tenha inteligência, né? E não que ela seja uma polícia do tipo porradaria, né? E agora, também, se a gente está acostumado com a violência entre nós, o fato da gente se chocar com a violência nos Estados Unidos reforça mais ainda a tese de que se a gente não reagir, quer dizer, se a população, muita gente não se mobilizar, inclusive os movimentos negros, é mais uma prova de que a indignação política é mediada pela influência da cultura americana, certo? Porque aí a gente não considera a violência aqui, porque a gente está acostumado com a violência em vários níveis, não só em relação aos negros, né? A violência acontece em vários níveis. Veja o que aconteceu agora nas eleições, quantos candidatos sofreram violência, independente do espectro político, né? Então, sem dúvida, acho que há um componente aí que é uma certa naturalização da violência e o entendimento de que vale a pena bater em gente. Lembra alguns anos atrás, quando ocorreu um linchamento aqui no Brasil, isso ocorreu muito às redes, né? E por falar em redes, o que eu queria acrescentar é que é muito interessante observar como essas pessoas que têm esse tipo de reação, né, essas pessoas que espancaram, infelizmente, tragicamente, essa pessoa, o Freitas, eles parecem não pensar que tudo hoje é filmado. É interessante isso, assim como aconteceu, a gente até conversou aqui no jornal Gente, quando, se não me engano, um desembargador ou alguém do Poder Judiciário humilhou um policial aqui no estado de São Paulo, com a história da máscara. Tipo, você sabe com quem o senhor está falando, né? E estava sendo filmado. Então, é interessante perceber essa ainda naturalização da invisibilidade que muita gente tem. E esquece que aquilo que você faz, principalmente um caso como esse, rapidamente viraliza. Porque mesmo se alguém não estiver filmando, tem uma câmera em algum lugar filmando e esse conteúdo facilmente migra para as redes sociais. Então a gente tem aí um comportamento, né, um fato para análise comportamental que revela a não atenção dos agressores ao fato de que eles vão ser visibilizados, isso vai viralizar, e uma questão maior, eu entendo, que é ver como vai acontecer isso, inclusive porque está acontecendo aqui em São Paulo, é um feriado, né, um feriado mais ou menos, que foi adiantado, mas ainda continuou feriado mais ou menos, da consciência negra, e vem um final de semana, e a gente vê se o final de semana vai matar a mobilização. Se não acontecer a mobilização, a gente pode reconhecer, então, que a gente está acostumado com violência e que a gente se preocupa com violência mais nos Estados Unidos do que aqui. É uma indignação colonizada, Pondé? Sim, se a gente olhar no espectro mais de longa história de longa duração, como os historiadores falam, e a gente pensar, inclusive, por um lado, no processo de colonização aqui violento, né, que aconteceu, extermínio de índios e, inclusive, a escravidão, a gente é tão colonizado agora pelos Estados Unidos que o nosso afeto moral é mais disparado pelo que acontece lá do que aqui. Agora, Zaidan, esse fenômeno, eu comparei as marcas de produtos tipicamente americanas, porque se não tiver mobilização, é uma prova de que mesmo a indignação aqui em relação ao racismo está seguindo os padrões do consumo de produtos americanos. Assim como se consome produtos americanos, também se consome a indignação americana como produto. E isso é exatamente a indignação colonizada a qual você fez referência. Fala, Eduardo. Pois não, Zaidan. Fala, fica não, por favor, por favor. Não. Eu já ia me despedir. Achei que você não tinha mais nenhuma pergunta, mas como você tem, vai em frente. Só para dizer que acho que vocês, como grandes observadores, sabem disso. Aqui você tem, além do racismo, né? O sujeito ainda é açoitado, grande parte da população negra, açoitada pela miséria, né? Isso atinge também, claro, brancos, índios, asiáticos, mas até pelo histórico da construção da economia brasileira, um país que teve capitanias hereditárias, né? Fortunas sendo transferidas hereditariamente, e aquilo que o Sérgio Buarque chama do brasileiro cordial, não no sentido
positivo do termo, né? Boa praça, que se preocupa com as pessoas, que é solidário, mas no sentido de que, estando no poder, ele toma decisões para favorecer os seus, não é? Os do seu grupo. Sim. Então, além do racismo, que na verdade ocorre contra várias raças, os judeus sabem disso, os árabes sabem disso na Europa, mas no Brasil o negro ainda convive com uma herança econômica que é difícil de mudar, não é, Pondé? Sim. E essa cordialidade que você fala, Zaidan, você definiu ela muito bem. A cordialidade é a famosa carteirada, né? É a privatização do público. É você administrar o público com intenções privadas. E quando você tinha a capitania hereditária, que era uma tentativa de criação de uma espécie de nobreza no país, né? Essas capitanias hereditárias eram uma espécie de oficialização da cordialidade, porque o público era privado. E, sem dúvida nenhuma, a entrada da escravidão nesse meio, porque ela entrou nesse meio, acabou constituindo mesmo essa discriminação que, como se fala por aí, é estrutural. Agora, o racismo ele é provavelmente ancorado numa experiência humana muito antiga, não necessariamente mediada por raças que você identifica a diferença física, mas por um sentimento, digamos assim, mais antigo, que a gente pode chamar de xenofobia, no sentido de se você ter medo e preconceito e discriminação com os diferentes. É inclusive possível que nós, sapiens, tenhamos sido discriminadores com os neandertais na Europa, que também eram sapiens. Mas nós, mais inteligentes, se comunicando melhor e mais ágeis, acabamos entrando no processo de extermínio dos neandertais. E, portanto, há aí muitos elementos na espécie sapiens que somos nós, que são elementos irracionais, elementos emocionais, passionais, e que só, grosso modo, há 2.500 anos a gente tem tentado ser um ser racional, numa espécie que tem por aí de 250 mil anos. Mas com relação ao negro, Pondé, a gente tem também o peso da escravidão, né? Não só do branco ter visto o negro como inferior a ponto de poder ser escravizado, ser tratado como não humano, né? Que foi um absurdo que só terminou praticamente no século XX, como também a gente teve aqui no Brasil a transição econômica, ou a não transição econômica do escravizado para a condição de livre, sem nenhum tipo de apoio para conseguir se estabelecer de maneira mínima numa sociedade que já tinha um grau de organização econômica, né? Então, ele acaba sendo rigorosamente pressionado pela sua herança, ainda mais nesse racismo gentil, como o Zaidan destacou e você também, que não há aquele ódio visível que se tem em outros países pelo diferente, principalmente pelo negro nesse caso, mas é aquela coisa em que se trata, em que ele é tratado como realmente diferente e subalterno, inferior, o que é uma coisa nojenta e que a gente não consegue ver a sociedade transpassar, deixar essa fase para trás, né? Há na sociedade, em nós, uma certa inércia social. Não só em nós, as sociedades tendem a uma certa inércia, porque são corpos gigantescos, não plenamente organizados, que dependem de muitos fatores, não só individuais, e tendem à inércia, a ficar parado numa série de coisas. E a questão não é que isso justifique o preconceito ou o racismo, mas esse é um fato comportamental. Por exemplo, se você pensar nas eleições, a gente acabou de ter eleições. As pesquisas de comportamento com eleitores nos Estados Unidos mostram que, e aqui para o Brasil também funciona, que os eleitores não costumam pesquisar muita coisa. Há uma inércia no dia a dia que é levada pelo trabalho, pelos problemas familiares, por problemas de doença, que fazem com que a maior parte dos eleitores não pesquise nada. Certo? Da inércia que eu quero dizer. É uma inércia que brota do dia a dia e faz com que as pessoas se ocupem com aquilo que são imediatos para ela. Quer ver um outro exemplo? Durante a ocupação nazista na Europa Ocidental e na Europa do Leste, a esmagadora maioria da população conviveu sistematicamente com a perseguição aos judeus. Mesmo que não tivessem
uma influência ativa no processo, eles simplesmente iam cuidar da vida deles e não se metiam com isso, e isso fez com que a esmagadora maioria, inclusive intelectuais, artistas, famosos, fossem passivamente, se não ativamente, colaboradores no processo de discriminação e extermínio dos judeus. Um outro exemplo que a gente tem é a Rússia, que teve servidão até 1861, e servidão na Rússia era escravidão, tá? Não era servidão, o servo da gleba medieval que era preso à terra. Na Rússia você comprava e vendia servo, você separava famílias. E isso significa escravidão, na verdade. Até 1861. Nada foi feito, a emancipação lá foi em 1861, e durante muito tempo, e até hoje, os elementos da sociedade russa, extremamente violenta, extremamente desigual, está associado, isso são o que os russos pensam de si mesmos, aqueles que estudam o fenômeno, está associado ao fato de que a emancipação de cerca de 90% da população, então, no século XIX, foi feita de uma forma desregrada, sem cuidado. O resultado é que a Rússia tem uma democracia, de certa forma, pior do que a brasileira, ainda menos transparente, com processos ainda mais duvidosos, e lá não é um elemento racial, porque grande parte dessas pessoas que era servo era gente, digamos, da mesma cor, com perfil racial idêntico, olho azul, cabelo loiro, isso que eu quero dizer, igual a qualquer outro da maioria dos russos, fora aqueles que eram do Cáucaso ou da parte mais asiática da Rússia, que tinha uma característica asiática. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: a discriminação, a violência e a indiferença aqui no Brasil, ela se alimentou da diferença racial e do caso dos africanos terem caído nesse lugar trágico. Mas a espécie humana pratica esse tipo de comportamento, mesmo com pessoas que podem ser, na primeira vista, semelhantes a ela. Pondé, já que você falou em Rússia, fico satisfeito de ver tantos livros do gênio Tolstói. Aliás, a morte de Ivan Ilitch é uma das coisas mais extraordinárias que li na vida. Até a próxima, Pondé. Bom fim de semana. Até a próxima. Para vocês também. Obrigado. Até logo.